capítulo 10, a gente começa a falar sobre o chamado Império Bizantino. O Império Bizantino, ele foi a parte de quando o Império Romano ele se desestrutura e é dividido em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O chamado Império Romano do Oriente ficou conhecido como Império Bizantino. E é esse Império Bizantino que nós vamos conhecer hoje. Nós vamos conhecer como o Império Bizantino foi organizado, de que forma o Império Bizantino foi administrado. Nós vamos ver também um pouquinho da cultura da igreja, né? Porque inicialmente a igreja era uma só, e aí por conta de alguns conflitos ideológicos dentro da igreja, ela foi dividida em duas partes, e aí a gente tem a igreja católica, apostólica romana e a igreja ortodoxa. Então a gente vai ver um pouquinho dessas diferenças do Império Bizantino e o que ele mostra para a gente. Tá? A principal cidade do Império Bizantino é a cidade de Constantinopla. E aí nós temos um mapa na página 19 para a gente poder conhecer um pouquinho Constantinopla, né? Nós temos aí a muralha de Teodósio, a muralha de Constantino, e nós temos aí toda essa parte da muralha para cá como cidade de Constantinopla. Bom, a colônia grega de Bizâncio foi estabelecida em 658, governada inicialmente por Bizas. Por isso o nome da região ficou conhecida como Bizâncio, porque Bizas era o cara que governava essa região. Por isso ficou conhecido como Império Bizantino, porque o cara que governava se chamava Bizas. Tá? Foi em homenagem a ele que a cidade recebeu o seu primeiro nome. A localização de Bizâncio era estratégica. Ficava na estrada que ligava o Mar Negro ao mar, né, o Mar de Mármara. E nós temos também um local muito próspero comercialmente falando. Página 20. E aí, a gente, como eu falei para vocês, entre os anos de 324 e 330, o imperador Constantino determinou a construção de uma nova capital para o Império Romano. A antiga colônia grega de Bizâncio foi dissolvida. Nela foram erigidas novas construções e a cidade passou a ser conhecida como Nova Roma. Em 395, em razão da grande crise que abalava o Império, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes. Oi? Que página? 20. Ó, o Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Então, os imperadores Constantino e Teodósio, eles começaram a cada um ter a sua administração com a sua parte do Império Romano. Dê uma olhada no mapa para vocês entenderem melhor. O Império Romano do Ocidente é toda essa parte em laranja e o Império Romano do Oriente, toda a parte em cor de rosa embaixo. E por que eles dividiram? Para facilitar a administração. Porque estava muito difícil administrar e proteger todo o território. Então, dividir em duas partes facilitaria a administração e até mesmo a proteção do território. Bom, de Constantinopla, página 21, o imperador organizava as fronteiras e controlava o comércio. Para manter a salvo da ameaça dos bárbaros, o imperador Teodósio II determinou a construção de muros. Essas muralhas eram as portas da entrada de Constantinopla. Então, a muralha ela foi construída para evitar a entrada de povos bárbaros, de invasores que queriam dominar o território. Tá? Constantinopla foi construída para ser uma cidade cristã. Nós tínhamos o cristianismo como uma religião oficial por conta do comércio do Oriente com o Ocidente.
Em 1453, o Império Turco sitiou e tomou Constantinopla, levando ao fim do Império Romano. E aí a cidade se chamou Istambul, que é uma cidade muito pequena na Turquia. Então, com o Império Romano do Oriente e do Ocidente acabando, nós temos só o Império Romano do Oriente, que é o chamado Império Bizantino. Página 22. Como era governado o Império Bizantino? Sublinhem. O Império Bizantino era governado por uma monarquia teocrática. O que isso significa? Que o imperador era considerado um representante de Deus. E o que ele tinha que fazer, esse imperador? Ele tinha que comandar o exército, a igreja e a administração do Estado. Como ele era enviado de Deus, ele era o líder religioso, ele era o líder militar e o líder político. Ele acumulava 3 funções em uma pessoa só, tá? Bom, Constantino e outros imperadores que vieram depois, instalaram símbolos cristãos em toda Constantinopla, como cruzes, relíquias dos apóstolos e o manto que acreditavam ter sido usado por Jesus. Eles também marcaram os edifícios imperiais com ícones religiosos e construíram monumentos, santuários, capelas e igrejas. Foi estabelecido um senado em Constantinopla com cônsules. Ao todo, o Império Bizantino teve 107 imperadores, ou seja, muitos imperadores, né? Eles governaram um império enriquecido pelo comércio, porém precisavam defender os seus territórios. Dá uma olhada no mapa. O Império Bizantino. Nós temos aí parte de Constantinopla, né? E tinha o Mar Mediterrâneo entre o Império Bizantino e um pedaço do Mar Negro lá em cima, né? Página 23. Com o objetivo de conter as revoltas internas, impedir invasões, reforçar fronteiras, o Império Bizantino foi dividido em províncias, né, em pequenas cidades. Nelas, a organização se caracterizava pela atuação de um juiz, um governador e um general. Constantinopla foi uma cidade frequentada por pessoas de diversos lugares do mundo. Por que eles queriam ir para Constantinopla? Porque lá eles tinham comércio de especiarias, né, que vinham da Índia, de pessoas escravizadas, de seda, de joias, de tapetes, né? Então, esse comércio era muito próspero na cidade de Constantinopla e pessoas vinham de diversas partes para fazer comércio nessas regiões, tá? Outras 2 cidades se destacaram, Tessalônica e Alexandria, por conta do principal centro comercial. Vamos dar um pulinho agora lá na página 24. As cidades, elas tinham um aspecto fortificado. O que significa? Elas eram formadas por vários fortes, várias muralhas e fortalezas. Por quê? Porque eles temiam as invasões dos povos bárbaros. Então, toda a cidade de Constantinopla tinha fortalezas para proteger a cidade de possíveis invasores. Tá? A grande quantidade de impostos permitia à monarquia bizantina contratar exércitos de mercenários para poder manter a ordem interna e apoiar a política e os negócios, impedir que invasores tentassem entrar no território. No campo, as pessoas se organizavam em aldeias, plantavam, tinham até alguns exércitos, né? Em períodos de prosperidade econômica, havia expansão das fronteiras. E nós temos aí o imperador mais conhecido desse período, que é o imperador Justiniano. E o que nós temos aí do Justiniano? Ele organizou o exército, conseguiu conquistar boa parte dos territórios que pertenciam aos romanos, a Península Itálica, o norte da África, a Península Ibérica. Então, ele juntou todo mundo sobre a mesma legislação, a mesma língua, que era o grego,
e a mesma fé, que era o cristianismo. Até então, todos seguiam uma única religião, que era o cristianismo. A rivalidade ia além das disputas territoriais. Os bizantinos eram cristãos, os persas eram zoroastristas, né? As guerras contribuíram para que a religiosidade da população se acentuasse. O culto às imagens de Jesus e à Virgem Maria se tornou intenso. Então, eles acabaram acreditando que todas as doenças que viriam ali seriam castigos para os persas que tinham uma religião diferente do cristianismo. Tá? Faz vocês. Como era a cultura e a sociedade do Império Bizantino? Né? Ela era formada, sublinha aí, gente. O Império Romano do Oriente tinha uma população diversificada, formada por latinos, gregos, germanos, turcos, russos, egípcios, entre outros. Essa grande quantidade de povos gerou uma rica cultura, né? E como eram as moradias dessas famílias? As casas eram construídas muito próximas umas das outras, tinham um quintal comunitário, tipo como se fosse uma grande vila, né? Eles construíam as suas casas muito próximas umas das outras e tinham um grande quintal que era comum a todas as casas da região. As famílias eram formadas por parentes de sangue e de filhos adotados, né? Eles recebiam pessoas que não eram da família, mas que tinham afinidades próximas, né? Então, eram grandes famílias por laços de parentesco ou não. As famílias eram formadas por parentes de sangue e por filhos adotados. Na sociedade bizantina, o casamento era uma forma de aliança entre as famílias. Não era possível que um homem se casasse com a irmã da sua mulher, ou que uma mulher se casasse com o irmão do seu marido. Então, pessoas da mesma família não podiam se casar, só de famílias diferentes. Tá? As mulheres recebiam educação de professores que iam às suas casas para ensiná-las. As mulheres elas tinham uma participação na política, as viúvas podiam participar das assembleias, podiam ser responsáveis pela cobrança de impostos. Então, as mulheres bizantinas elas tinham participação ativa e não eram só relegadas a ser mães e boas esposas. Elas tinham participação nas decisões relacionadas à aldeia. Tá? Bom, como eu falei para vocês, houve uma diferença na divisão da igreja. Na igreja bizantina, quem comandava tudo era o chamado patriarca, que era escolhido pelo imperador. Ele cuidava da administração dos documentos. Sublinha aí, gente, lá no finalzinho da página 26. A igreja, lá no final da primeira linha, a igreja era comandada pelo patriarca. Achou? Igreja, achou? A igreja era comandada pelo patriarca, escolhido pelo imperador e responsável por dirigir os bispos, os fiéis e os monges. O patriarca também cuidava da administração dos documentos, dos estudos da igreja, da leitura da Bíblia e da adoração às imagens dos santos, em especial da Virgem Maria. Página 27. No Império Bizantino, uma questão importante para a igreja eram as discussões religiosas que envolviam distintas interpretações do Evangelho. Duas correntes defendiam doutrinas que foram consideradas heresias. O que são heresias? Heresias são aquelas coisas que são consideradas erradas diante da igreja. Um exemplo, a igreja considera uma heresia, ou seja, uma coisa errada, você não acreditar que Jesus Cristo é o seu único Salvador. Então, uma heresia é algo que a igreja considera ser errado. Tá?
Então, duas coisas a igreja considerava heresia: a iconoclastia e o monofisismo. O que é iconoclastia? Sublinhem, aí de azul. Sim, os iconoclastas desejavam proibir o culto dos ícones, ou seja, as imagens de Cristo e dos santos. Defendiam que nada produzido por mãos humanas poderia representar santidade, nem ser objeto de adoração. Já os monofisistas negavam a Santíssima Trindade, pois consideravam que Cristo não tinha uma natureza humana, apenas divina. Então, os iconoclastas e os monofisistas, eles criaram teorias que a igreja condenava ser errado. Por quê? Porque a igreja acreditava no culto das imagens e a igreja também acreditava na Santíssima Trindade, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa questão da Trindade. Pois bem, as diferentes interpretações do Evangelho geraram conflitos entre Roma e Constantinopla. E foi exatamente por conta desses conflitos que a igreja se dividiu em duas. Aqueles que consideravam o culto das imagens necessário e aqueles que não consideravam o culto das imagens necessário. Então, os iconoclastas e os monofisistas se juntaram contra aqueles que acreditavam que era uma heresia. E aí aconteceu a cisma do Oriente. Sublinhem, as diferentes interpretações dos evangelhos geraram conflitos entre Roma e Constantinopla, ocasionando na divisão do cristianismo. Assim, no ano de 1054, houve o cisma do Oriente, que causou a divisão da Igreja Católica em Igreja Ortodoxa Grega, que tinha o patriarca de Constantinopla como chefe supremo, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que é dirigida pelo Papa. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana é aquela igreja que acredita no culto das imagens, acredita na Santíssima Trindade, e a Igreja Ortodoxa Grega é aquela que não acredita no culto das imagens e não acredita na Santíssima Trindade. Então, dentro da igreja tinha um grupo que acreditavam e não acreditavam. Então, o que eles fizeram? Eles se separaram. Surgiu a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Apostólica Romana. Ok? Alguém quer falar aqui, gente? Alguém que está em casa, levanta a mão. Fala um pouquinho mais alto. Oi? Eu vou marcar até onde? Até a Igreja Ortodoxa Católica. Não. É o parágrafo todo, o terceiro parágrafo todo. Ok? Tá. Bom, então, nós temos a divisão da igreja por conta de um conflito de opiniões, né? O cisma do Oriente marca a divisão da igreja em igreja ortodoxa e igreja católica, apostólica romana, tá? E qual é a diferença, gente? A igreja católica, ela é adepta do culto das imagens e da Santíssima Trindade, e a igreja ortodoxa, ela não cultua imagens e não acredita na Santíssima Trindade, ok? Bom, vamos lá na página 28 agora. Arte bizantina. Bom, a arte bizantina, ela influenciou muito a religião. Grande parte dos artistas bizantinos construíram templos, mausoléus. Alguém sabe o que é um mausoléu? Um mausoléu é como se fosse um túmulo bem decorado, que é muito utilizado, tipo, em cemitérios existem os mausoléus das famílias, ou seja, os túmulos que são destinados a determinadas famílias. Então, tem o mausoléu da família Silva, o mausoléu da família Ferreira, o mausoléu da família Santos, da família Souza, que é um local ali reservado para enterrar as pessoas de uma mesma família. Então, esses artistas bizantinos,
eles eram responsáveis por decorar, né, e influenciar tanto na construção de igrejas, como de mausoléus, de palácios, de prédios públicos, com pinturas e mosaicos. Vocês devem ter visto na aula de artes os mosaicos, né? Como é que você faz um mosaico? Geralmente você faz um mosaico com diversos plaquinhos e pedacinhos de coisa, né? E vai montando e vai decorando. Então, a arte bizantina, ela tinha como ponto principal os mosaicos, né? E aí vocês podem ver nessa imagem que tem na página 28, gente, que ela é toda produzida em mosaico, olha, cheio de pedacinhos de coisas, né? Tem gente que faz com vidro, tem gente que faz com piso. A gente pode fazer de maneira mais rudimentar com pedaços de papel. Tem pessoas com ponta de lápis. Então, existem várias formas de fazer mosaico, né? Aqui eu acredito que eles faziam com vitrilhos, né? Vidrinhos e pedaços de azulejos, alguma coisa assim. Olha só, os mosaicos são desenhos formados por pequenos pedaços de vidros ou até pedras, né? Ou outros materiais coloridos. Esses mosaicos eram feitos à mão. As peças eram coladas uma por uma, gente. Então, era um trabalho extremamente demorado. Os bizantinos produziam diversos tipos de joias. Não havia pinturas. As imagens eram reproduzidas de frente, sem sombras, né? Então, eles utilizavam aí várias técnicas para que essa arte bizantina ficasse perpetuada, tá? Bom, vamos agora dar um pulinho. Sim. Lá na página 30, nós temos uma imagem da cultura bizantina, dessa fachada só de mosaico, gente. Olha só. Imagina quanto tempo isso não demorou para ser feito. Anos? Bota anos nisso. Né? Porque geralmente não dá para ver nem os pedacinhos, né? Bom, dentro da igreja, essa imagem aí é dentro da Basílica em Ravenna. Geralmente eles faziam paredes inteiras, né? Bom, a conquista do Império Romano, vamos lá. A partir do século XIII, o Império Bizantino foi saqueado e invadido por turcos, venezianos e árabes. Suas fronteiras do século XIV pouco ultrapassaram os limites de Constantinopla. No período em que ocorreu o avanço dos turcos, essa situação agravou. Os bizantinos não tinham como se defender. Nem a ajuda do lado ocidental foi suficiente. Em 1453, sublinhe, após diversos dias de resistência, o sultão Muhammad derrubou as muralhas de Constantinopla e tomou a cidade. Então, a cidade de Constantinopla, ela foi tomada e invadida. E aí nós temos o fim do Império Romano do Oriente. Oi? Gente, tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Que muralha?